E aí, pessoal, continuando então nosso curso de Lua, vamos falar sobre expressões. Expressões são construções da linguagem que retornam valor. Que tipo de, por exemplo, que tipo de coisa é uma expressão? Vou pegar minha cola aqui. Por exemplo, constantes numéricas são expressões, já que elas são o próprio valor, elas já retornam o valor delas próprias, inerentes. Strings são expressões, então, strings literais, que são essas entre aspas, né, e valores numéricos com ponto flutuante ou sem ponto flutuante. Variáveis, né, que são valores atribuídos a algum tipo de variável. Então, as variáveis em si também são expressões por si só, elas retornam um valor quando chamadas. Expressões unárias ou binárias, para quem não sabe o que é uma expressão unária ou binária. Uma expressão unária, por exemplo, é uma que, cujo um operador unário, né, aquele que tem apenas um argumento, né, um operando, que no caso aqui, esse menos, que é a negação, menos x, né? Se x, por exemplo, tiver o valor 3, menos x vai ter o valor menos 3. Então, esse menos é um operador, esse menos que está aqui é um operador unário. Enquanto nós temos também operadores binários, né? Operações binárias, tipo A mais B, o A é um operando, o B é outro operando, e eu tenho aqui um operador mais de soma, que é um operador binário. Z elevado ao quadrado, o elevado aqui, que é esse circunflexo, é também um operador binário. E aí nós temos, por exemplo, também outros tipos de operadores, como o operador de concatenação, que são esses dois pontinhos, que une duas strings diferentes, né? Duas strings que originalmente estão separadas, e o retorno desta expressão de operação de concatenação é a primeira string concatenada com a segunda string. Além disso, chamadas de função, quando eu chamo uma função, ela me retorna um valor, e eu posso, então isso é considerado também uma expressão. Então, soma AB, se eu tiver uma função que calcula a soma de dois números, o valor de retorno dela me garante que essa chamada é uma expressão. Por exemplo, se eu chamar uma função da biblioteca do Lua, que é o math.sqrt, que calcula a raiz quadrada de um número, então o resultado desta expressão aqui, opa, avancei demais, deixa eu voltar aqui. Então, o math.sqrt de 2, né, vai calcular a raiz quadrada de 2, e isso, então, também é uma expressão. Definições de função em Lua. Funções são objetos de primeira classe. Significa que funções podem ser passadas, podem ser atribuídas a variáveis, podem ser passadas para outras funções e podem também ser retornadas de dentro de uma outra função. Então, eu posso ter uma função que cria uma função e retorna a função. Então, como é que eu crio uma função? Eu crio através dessa sintaxe de function, e repara que ela não tem um nome, então o resultado dessa expressão aqui pode, por exemplo, ser atribuído a uma variável chamada soma, que está aqui em cima, e aí a soma de dois números, por exemplo, pode ser feita através dessa função aqui. Dessa maneira como está, essa função é anônima, e eu preciso atribuir a uma variável para que ela possa fazer alguma coisa, tá? E construtores de tabela, quando eu construo uma tabela chamando abre chaves, fecha chaves, é uma tabela vazia, isso aqui retorna um valor, que é uma tabela, ou uma tabela já populada. Eu posso também usar o construtor para já criar, por exemplo, alguns campos dentro dessa tabela, tipo nome e idade de uma pessoa que eu estou modelando. Aí, bom, vamos falar de operadores. Eu falei das operações, que podem ser unárias ou binárias, que são expressões que retornam valor, e eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, a adição, quando eu somo A mais B, duas variáveis, eu vou ter um valor de retorno que é a soma aritmética, né, dessa operação, já que estamos falando de operadores aritméticos aqui. 1 mais 2, nós já vimos alguns exemplos nas aulas anteriores. 1 mais 2 é uma expressão que vai ter o valor de retorno 3. Subtração, x menos y, isso aqui é aquela parte aritmética aqui básica, né? A gente é bem intuitivo essa maneira como isso aqui funciona. 5 menos r, tá? Uma outra expressão, eu estou pegando o valor 5 e subtraindo o valor da variável r, eu obtenho o valor da variável r, resolvo a expressão, retorno o valor e depois eu faço a subtração, compondo essa expressão maior. Multiplicação, por exemplo, 4 vezes A, mais uma vez, A é uma expressão por si só que retorna o valor da variável atribuída a A, então ela retorna o valor e aí multiplica com 4, e isso aqui tudo é uma outra expressão. Então a multiplicação também garante uma expressão. A divisão, quando eu divido dois números. A negação, por exemplo, menos B
ou menos 7, eu estou colocando o valor oposto do valor colocado aqui, né, do valor numérico colocado, e eu tenho a exponenciação quando eu elevo um valor a um determinado número, por exemplo, x ao quadrado ou 3 elevado a meio, que é numericamente igual a raiz quadrada de 3. Temos outros tipos de operadores, como os operadores relacionais, que colocam relação entre dois valores, por exemplo, maior que, menor que, maior ou igual, igual, diferente. Então, se eu quero comparar dois números, como por exemplo aqui, eu tenho 1 menor que 2, essa expressão me retorna verdadeiro, porque 1 é menor que 2. Só que os operadores relacionais que estão aqui listados, eles não trabalham apenas sobre números, eles também trabalham sobre strings e sobre tabelas também. Se eu quiser, por exemplo, aqui na última linha, saber se duas tabelas são, de fato, a mesma tabela, eu posso usar o operador igual, que é feito igual, igual. Isso é importante em Lua, nós vamos ver depois. Nós já vimos as variáveis e vimos que nós atribuímos um valor à variável através do operador igual, operador de atribuição. E, no nosso caso aqui, a gente está falando de um operador relacional, que é o igual, igual, que ele faz a comparação. Então, se eu colocar apenas um igual aqui, eu vou estar fazendo a atribuição da variável e não a verificação de igualdade. Então, aqui, o que está acontecendo? Eu tenho uma tabela criada por um construtor de tabela, e eu estou comparando essa tabela através do operador de igualdade, se ela é igual a uma outra tabela criada. Claro, se eu criei uma tabela e estou comparando com uma segunda tabela criada, elas têm que ser diferentes. Embora o conteúdo delas seja o mesmo, sejam tabelas vazias, mas elas são objetos diferentes no Lua e por isso a comparação vai retornar diferente. Além disso, eu posso comparar strings e, por exemplo, eu posso comparar assim, uma string pela ordenação da string, né? Por exemplo, A é maior que B é falso, porque o A vem antes do B. Então, o Lua faz esse tipo de comparação das strings. Eu posso, inclusive, fazer algoritmos de ordenação de string através desses operadores relacionais. E aí, por exemplo, tem um exemplo um pouquinho mais complicado, que é o abacate. Eu coloquei aqui, o abacate é menor que o abacaxi. Por quê? Porque o T vem antes do X. Ele vai fazendo a comparação caractere a caractere e chega no T, né, até o abaca é tudo igual, mas aqui o T é menor que o X, então abacate menor que abacaxi é verdadeiro. Além disso, nós vamos ter esses outros operadores também, operadores lógicos, que significam o seguinte, são operações booleanas. Eles sempre retornam true ou false, verdadeiro ou falso. Né? Então, basicamente, o que significa? Não verdadeiro, o not é o não, é negação, então não verdadeiro é falso. A e B, né? O AND é o E, A e B serão verdadeiros se e somente se A for igual a B e os dois forem iguais a verdadeiro. Tá? Em Lua, para esses testes, quando eu quero passar o valor de A e B, Lua considera assim. Para falso é sempre false ou nil. Se eu passo false ou nil, é falso. E qualquer outra coisa é verdadeira. Isso é legal porque eu posso fazer algumas construções, a gente vai ver isso no futuro, mais para frente, porque o Lua não executa todas as expressões que estão aqui envolvidas, caso ele já saiba a resposta antes. Por exemplo, se eu passo falso, se a expressão que está aqui no A retorna falso, eu nem preciso testar o B. Por quê? Porque isso aqui só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, se A já é falso, ele nem avalia o B e já retorna falso. A mesma coisa aqui no OU. Isso é chamado de dinâmica de curto-circuito, quer dizer, ele retorna o mais rápido possível e evita a avaliação da segunda expressão. Isso, em vários casos, pode dar ganhos de performance, porque eu evito, de fato, a execução daquele código. O OU já tem uma outra dinâmica. O OU só é falso, ou, quer dizer, em inglês OR, só é falso se os dois forem falsos, se A for igual a B e os dois forem falsos. Então, por exemplo, eu faço o teste A ou B, e se A for avaliado como verdadeiro, então ele nem avalia o B, ele avalia só o A, já sabe que é verdadeiro, e o retorno disso será verdadeiro.
a gente vai se acostumando com isso aos poucos, conforme a gente for trabalhando as expressões. Existe, por exemplo, uma construção que a gente já vai ver, muito comum em Lua, que é quando a gente tem um parâmetro opcional, uma função, que é a gente ou inicializa com o valor recebido da função, ou caso aquela variável seja nil, a gente checa isso pelo OR, a gente atribui um valor default dentro da função. A gente vai ver isso quando chegar lá nas funções. O operador de concatenação, que a gente pega duas strings e concatena elas, o resultado é uma terceira string, então eu pego aqui A espaço concatenado com B, ele me retorna a string A espaço B, que é aqui uma string única. E eu tenho também o operador de comprimento, quer dizer, o tamanho de uma string ou o tamanho de uma tabela, que é o tralha, em inglês chama símbolo de hash, nós chamamos de tralha. Então, tralha A espaço B vai dar igual a 3, quer dizer, o tamanho dessa string ela tem 3 caracteres, é o que a gente está testando aqui. E o tamanho desta tabela, a tabela tem 1, 2, 3, 4 elementos, então tralha a tabela vai me retornar 4. Ok. Então, dito isto, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no código e começar a verificar. Vou abrir um arquivo novo aqui para a gente. E aqui no nosso interpretador Lua, vamos limpar aqui um pouquinho a tela, iniciar uma sessão nova. E aqui o que acontece? Mostrando, né, o que a gente já viu. No Lua, para a gente poder ver os resultados, a gente tem que chamar a função print. E aí vamos fazer aquelas operações que a gente chamou. Por exemplo, agora vamos começar a usar as variáveis que a gente já viu. Então vamos supor que eu quero dizer que A igual a 10 e B igual a 22. Ok? Vamos então fazer o seguinte. Agora eu quero fazer aquelas operações aritméticas. Print A mais B. Ele tem que printar 32. Foi, beleza. Vamos fazer A menos B agora. Tá? Menos 12. Se eu quiser agora printar menos B, menos 22, então eu estou fazendo aquelas operações binárias, né? Aquelas operações binárias e unárias. Posso também fazer a divisão A dividido por B, então vai me dar um número quebrado, porque eu estou dividindo 10 por 22. Posso fazer também B por A, B dividido por A, tem que dar 2,2. Posso fazer também, por exemplo, B elevado ao quadrado. Olha só que interessante, eu estou colocando uma expressão, mas não estou atribuindo a nenhuma variável. E também não estou colocando dentro do argumento de nenhuma função. Então ele me retorna um erro, dizendo que o igual é esperado antes do operador de exponenciação. Quer dizer, ele não esperava encontrar isso aqui. O que eu posso fazer para evitar? Eu coloco print, e aí agora sim ele vai fazer. Tá? Então 22 ao quadrado dá 484. Posso fazer também a raiz quadrada. Posso fazer então print, em vez de b ao quadrado, eu posso fazer b elevado a meio, que tem que dar a raiz quadrada. E aí está. Aí vamos fazer um teste, já usando Lua como uma calculadora. Se eu pegar aqui agora, vamos atribuir esse valor aqui a uma variável c. C então é igual a b elevado a meio. E agora vamos dar um print c, para a gente ver o que é o b. Tá? Então, o mesmo valor que foi calculado antes. E agora, só para a gente fazer um teste, a gente pode fazer o seguinte. Print C vezes C. Ele tem que dar 22. Então, beleza, está tudo funcionando. Se eu quiser usar a sintaxe de C ao quadrado, uso aqui o C ao quadrado. Show de bola, está tudo funcionando. O que a gente pode fazer agora é o seguinte. A gente agora pode fazer a verificação daqueles operadores relacionais. Então, por exemplo, A é maior que B, vamos fazer um print aqui sempre, print A maior que B, e o resultado é falso, porque A é 10, B é 22, logo B claramente é menor do que A, é claramente menor do que B. Ok, então A é menor que B? Sim, verdadeiro. Se eu posso chamar o menor ou igual, também vai dar verdadeira, porque A é menor. Agora vamos supor que eu chame A menor ou igual a 10. Ele vai retornar verdadeiro. Mas se eu chamar A menor que 10, ele vai retornar falso, porque A é exatamente igual a 10. Então a gente, dependendo do algoritmo que a gente vai montar, que a gente vai começar a ver mais para frente, a gente vai querer usar todos esses operadores a seu tempo, de acordo com
a nosso uso da linguagem. Tá? As strings, vamos fazer uma comparação de strings, por exemplo, print. Vamos comparar A com A, vamos ver se A é igual a A. Então, A é igual a A, perfeito. Deixa eu fazer um resize aqui da tela, porque a gente vai começar a não enxergar mais nada. Pronto. E aí, o que vamos fazer agora? A é igual a B, ele retorna falso, então eu consigo comparar duas strings. E aquele exemplo do abacate e do abacaxi, vamos fazer aqui agora. Então, abacate é menor do que abacaxi. Então, abacate é menor que abacaxi. Beleza. Abacate é menor do que abacate? Não, abacate não é menor que abacate. A gente sabe que as strings são iguais, logo, se eu fizer um teste por menor ou igual, por exemplo, ele tem que dar verdadeiro. Ok. E aquele teste da tabela que a gente fez lá no slide, né? Se eu pegar duas tabelas e testar se as duas tabelas vazias são iguais, ele tem que dar falso. Isso parece estranho, né? Porque parece que são iguais, mas vamos fazer uma coisa diferente. Vamos pegar a minha tabela 1, tabela 1, igual a uma tabela vazia. Ok. E agora vamos dizer que a minha tabela 2 é igual à minha tabela 1. Igual quer dizer, é atribuída, eu atribuo a tabela 2 à tabela 1. De modo que elas são agora a mesma tabela. Eu tenho duas variáveis atribuídas à mesma tabela. Então agora eu posso fazer um teste e verificar se a tabela 1 é igual à tabela 2. E agora sim ele retorna verdadeiro. O que está acontecendo é, quando eu chamei aqui, eu crio uma tabela e crio uma outra tabela. As duas estão vazias, mas são tabelas diferentes. Por isso, quando eu comparo, retorna falso. Já aqui, não. Eu crio uma única tabela, mas agora a segunda variável tab2, eu estou atribuindo a mesma tabela que eu criei aqui antes. Então, tab1 e tab2 apontam as duas para o mesmo objeto, para a mesma tabela. Logo, quando eu comparo, ele retorna true. Beleza, então agora a gente pode também fazer aqueles operadores de concatenação. Deixa eu ver aqui quais que a gente viu por último. Lógicos, operadores lógicos. Os operadores lógicos funcionam com a gente manipulando. Deixa eu limpar um pouquinho aqui novamente. E limpar novamente. Se a gente tem, por exemplo, uma variável, vamos supor A igual a verdadeiro e B igual a falso, então a gente vai ter o seguinte, print A and B. Como eu falei, com o operador E, ou que em inglês AND, ele só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Caso um dos dois seja falso, ele tem que retornar falso. Então, essa expressão aí, sendo A verdadeiro e B falso, a expressão A e B tem que ser falsa, como é retornado aqui. Então, o que eu posso fazer é mudar B para ser igual a verdadeiro. E agora eu chamo novamente o operador. Aqui é importante lembrar, se você tiver aqui no console, setinha para cima, setinha para baixo, eu navego entre os comandos. Então, eu venho aqui, setinha para cima, print A and B. E agora dá verdadeiro, porque agora A é verdadeiro e B também é verdadeiro. Tá? Se eu agora mudar A para falso, só para vocês darem uma olhada, se eu chamar A igual a falso e chamar novamente o print, vai dar falso. Então, sempre que um dos dois é falso, o operador E vai retornar falso. Agora, se eu pegar o ou é o contrário. Sempre que algum for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Então, como agora o A é falso e o B é verdadeiro, né? Vamos mostrar para vocês aqui. Eu posso chamar o print com os dois ao mesmo tempo. Então, o A que está aqui é falso e o B é verdadeiro. Logo, como pelo menos um é verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Tá? Eu posso agora fazer o seguinte, colocar o B para falso, dizer que o meu B é falso e testar novamente o print A ou B.
E agora, como os dois são falsos, né, vamos mostrar aqui, como A é falso e B é falso, o print A ou B será falso. Então, o ou, pelo menos um tem que ser verdadeiro para dar verdadeiro. No AND, né, no E ou AND, os dois têm que ser verdadeiros para retornar verdadeiro. O outro operador que a gente viu é o operador de concatenação. Então, se eu tenho duas strings, né, vamos supor que eu tenho a string hoje, então S1 igual hoje, ok? E S2 igual, vamos colocar aqui, domingo. Então, vou colocar essas duas strings. Então, agora, se eu quiser ver elas concatenadas, elas unidas, eu vou fazer como? Eu vou fazer o meu print e usar o operador, vou usar o S1, o meu operador de concatenação, que são os dois pontos, S2. Isso vai me retornar uma string completa, né? Uma string contendo as duas. Eu posso, obviamente, atribuir isso a uma terceira string. Eu posso chamar o meu S3 e dizer que é a concatenação de S1 e S2. E a partir daí eu dou um print S3 e ele fica concatenado. Naturalmente, eu posso fazer coisas diferentes. Eu posso concatenar mais de uma. Então, eu posso vir aqui chamar esses operadores todos, tá? Eles permitem que a gente faça mais de um. E aí eu tenho que ver a precedência desses operadores que tem lá na página do Lua, a gente já vai ver. Então, aqui, se eu disser que o S3 é o S1 concatenado com espaço, concatenado com S2, ele executa. E se eu printar agora o S3, ele vai ter um espaço entre o hoje e o domingo. E para finalizar, a gente tem o operador de comprimento, que a gente está vendo aqui embaixo, que é a tralha. Então, se eu quiser agora ver o tamanho dessa string que eu acabei de criar, que é o S3, eu posso dar um print tralha S3, que ele já calcula o tamanho da string. Claro que eu também posso usar direto uma string literal, por exemplo, se eu quiser colocar aqui o tamanho da palavra água, tá? É 4, mas é muito mais útil a gente usando com as variáveis, porque normalmente a gente vai querer saber o tamanho de alguma coisa que a gente não conhece, tá? E então a gente chama para uma variável. E eu também posso ver o tamanho de uma tabela. Então, se eu tenho, né, se eu tenho minha tabela, vou criar uma tabela igual a 1, 2, 5, 7, 8, tá? Alguns elementos na tabela. E agora, se eu quiser ver o tamanho da tabela, né, quantos elementos tem na tabela, eu chamo tralha tab, e ele tem 5 elementos. E com isso a gente encerra essa parte das expressões. Vamos seguir daí agora com a parte de programação. A gente vai começar agora a fazer programas, entendendo a programação estruturada. Segue com a gente para a próxima aula. Um abraço.